Até onde vai a nossa empatia por alguém que tá sendo só egoísta? Oi, eu sou a Helena do blog 50 Livros e hoje eu vou fazer resenha do livro que eu li recentemente, que é Dentro do Nosso Silêncio, da Karine Ast, que foi vencedora do Prêmio Jabuti em 2018. Esse livro ele fala da Ana, que acabou de se divorciar do seu marido, por quem ela ficou 6 anos junto, e que nos últimos 4 anos eles estavam tentando ter um filho, tentando engravidar e, obviamente, sem sucesso. Durante todo o livro a gente vai acompanhar a história da Ana, do passado e no presente, tanto da forma que ela está tentando se redescobrir como mulher, como ser humano, como mulher divorciada dentro da sociedade, e também a gente vê no passado como chegou nessa situação, como a Ana e a vida dela e de todo mundo que está em volta chegou nessa situação. O livro, na verdade, ele é mais sobre família, porque aborda muito também as questões da irmã dela, Maria, do pai, e de como as duas sofreram com a morte prematura da mãe quando elas eram muito jovens, e como o pai lidou com isso, como elas lidaram com isso sendo tão jovens. Só que a gente chega em algumas questões que eu queria trazer diretamente para vocês que me incomodaram, sabe, de certa forma, e que eu não sei se era o objetivo da autora ou se não era, eu acho que a gente pode chegar nessa conclusão juntos, porque a gente vê uma mulher que casou muito jovem e que quando ela se divorcia, ela só tem 32 anos, então ainda por cima se divorciou ainda muito jovem. E a gente e o que mais me incomodou em toda essa leitura é o quanto a Ana, ela é extremamente egoísta. E aí eu não sei se se o objetivo do livro era fazer a gente ter empatia por essa personagem, mas a impressão que me dá é que eu não consigo ter empatia por ela, porque as decisões que ela toma, os pensamentos dela, porque a gente, apesar do livro ser escrito em terceira pessoa, a gente vê muito dos pensamentos dela no decorrer da narrativa, e é tudo muito, muito egoísta, é tudo muito autocentrado, sabe? E eu entendo que ela passou por muitas situações difíceis, situações complicadas dentro do casamento, com essa dificuldade para engravidar, essa frustração de não conseguir ser mãe, que é algo que ela fala o tempo todo no livro, que ela queria muito ser mãe, só que ela fica esbarrando o tempo todo numa espécie de autossabotagem que, assim, irrita demais e que fica praticamente impossível você sentir empatia pela personagem, apesar de eu ser mulher e apesar de eu tentar ser de ter o máximo de sororidade possível, eu não consegui sentir um mínimo de empatia pela Ana e pela situação que ela tá vivendo. Eu acho isso muito complicado. Eu não sei se era essa a intenção da autora desde o início ou se realmente eu não consegui me conectar direito. Nossa, foi muito complicado, né? A gente vê muito essas questões de maternidade em todo o livro, né? Tanto do que vem da mãe dela, do que vem depois pela forma como a irmã acaba cuidando dela, assim que a mãe morre, depois ela tentando ser mãe, depois a irmã dela sendo mãe. Então, nossa, é muita coisa envolvida aí pra gente comentar e muitos questionamentos ficaram na minha cabeça, assim, que ficaram martelando na minha cabeça. Por que a adoção não foi pensada em nenhum momento dessa trajetória? Eu acho que isso conseguiu representar bem o que é a classe média alta no país, que mostram casais que querem ter filhos, mas que não querem ser pais, se é que vocês me entendem, né? Eles querem gerar uma criança, mas eles não querem adotar uma criança quando o gerar não é possível, né? Eu entendo que muita gente quer ter o próprio filho, e isso é um desejo meu também, falando sobre mim, também quero gerar o meu próprio filho, mas às vezes por questões físicas, né, não vai ser, isso não vai acontecer. Em nenhum momento foi citado a adoção. E durante todo o livro, assim, dá pra ver que é um casal com uma condição financeira muito boa, porque eles tentam inúmeros tratamentos, assim, eles tentam primeiro uma espécie de indução de ovulação, depois eles tentam inseminação artificial e, mal ou bem, de 6 anos de casamento, 4 foram nessa luta interminável. E não era assim, o óvulo não, nidou por um tempo, depois ela teve um aborto espontâneo. Não houve uma dúvida, não houve
não chegou nem perto de se ter uma gravidez, no caso da Ana. E isso me choca muito de não ter sido nem pensado, citado no livro, sabe? Mostra muito o que é a classe média e a classe média alta no Brasil hoje em relação à adoção, mas nem ao menos isso foi citado no livro para eles rechaçarem, sabe? Do tipo, vão falar, então por que a gente não pensa em adotar? Ou alguém da família deles fala, por que vocês não pensam em adoção? A irmã dela mesmo. Isso não foi nem cogitado, sabe? Eu acho que isso mostra um retrato mais do autor do que do mundo, do que daquele universo da história em si, daquele universo da narrativa em si, que eu acho muito complicado. Essas questões de maternidade também me pegaram muito, porque eu lembrei muito de uma outra leitura que eu fiz, que foi A Filha Perdida, né, da Helena Ferrante. Foi o meu único contato com a Helena Ferrante, foi a partir desse livro, e foi um dos livros que eu mais detestei em toda a minha vida. Eu acho que eu tenho uma dificuldade muito, muito grande de lidar com mães egoístas, sabe? Não tô dizendo que a mulher, no momento que ela se torna mãe, ela perde todas as características, né? Todas as próprias características. Não, as mulheres, elas continuam sendo seres humanos normais e que vão ter seus defeitos, que vão ter momentos de egoísmo, mas eu vejo nessas duas histórias um egoísmo intrínseco ali, que é um egoísmo que existe, a meu ver, e eu posso estar sendo muito injusta agora, mas eu vejo que é um egoísmo em mulheres que as desqualificam para ser mãe, sabe? Eu acho que é um tipo de egoísmo que não deve existir em pessoas que querem ser mães, sabe? Que são pessoas, assim, que, no caso da Filha Perdida, mães que odeiam os próprios filhos e que detestam o fato deles tomarem tempo da sua vida. Então, por que você foi mãe, né? E, sabe, são certas coisas que me incomodam e que odeiam os filhos estarem perto, mas também odeiam quando os filhos se afastam. Mães que odeiam os próprios filhos e odeiam a própria maternidade em si, né? E não a concepção social de maternidade. As pessoas odeiam realmente ser mães, né? E me incomoda muito, assim. Mas nesse ponto eu acho que Helena Ferrante era exatamente isso que ela queria mostrar, sabe? Que existem pessoas que se tornaram mães, às vezes até por própria... são mães por compulsoriedade social, né? Mas eu acho que a Helena Ferrante, aí nesse ponto, ela conseguia, era o que ela queria mostrar mesmo. Eu acho que, principalmente pro final, por conta da questão da mulher lá que rouba a boneca da criança, sabe? Eu acho que mostra bem isso, que na verdade tem uma mulher muito ferida ali dentro e que foi encoberta por esse papel de mãe, né? Eu acho que aí nesse ponto a Helena Ferrante conseguiu fazer isso bem. Continuo não gostando do livro, continua sendo uma trama que eu não gosto de acompanhar. Mas, ainda assim, eu vejo que a autora ali, ela realmente conseguiu alguma coisa, né? Ela realmente conseguiu, o que ela... Era realmente a crítica que ela queria trazer. No caso do Dentro do Nosso Silêncio, a gente vê, na verdade, um egoísmo que é um egoísmo controlador, né? Que a personagem, a Ana, ela quer engravidar. Ela não quer ser mãe, ela quer engravidar. Então, isso é um pavor, assim, é uma necessidade. Não, eu vou conseguir engravidar. E é isso. E aí, depois que ela engravidar, ela vai ter outro. Ela não se toca que o problema não acaba aí, né? Que a maternidade é um projeto para a vida toda, né? Mas ela lida de um jeito que ela quer ser mãe, que ela quer engravidar, que ela quer ser vista grávida, que ela quer se identificar como mãe dessa forma, sabe? E ao mesmo tempo, assim, a irmã dela passando por um perrengão. E o que me irrita muito nessa personagem é que o livro, eu acho que ele quer dar a entender o tempo todo que os conflitos que acontecem ali, eles acontecem porque há uma falta de comunicação ali, né? Que são os silêncios, né? Que ficaram em silêncios, não falaram exatamente o que eles queriam, como eles queriam, que tudo ficou... o desejo do outro se sobrepõe ao meu desejo e se cria um silêncio, né? Não, eu acho que o livro tentou fazer isso, mas ele não conseguiu. No fundo, é uma personagem extremamente desonesta consigo mesma e com todo mundo que tá em volta. É chocante, porque tem uma cena, assim, aí vai um spoiler, né? Se você não quiser saber desse spoiler, a irmã dela, que é uma irmã mais velha, que foi que no final cuidou dela ali no início da adolescência, quando a mãe delas morreu, ela nunca quis ser mãe, assim, não era um projeto, ela não era avessa à ideia de ser mãe,
mas ela não era um plano da vida dela igual era pra Ana, né? A Maria, ela queria viver a vida dela e fazer as coisas que ela queria, tanto que ela era instrutora de yoga, tinha a própria academia de yoga. Só que o que acontece, assim, ela primeiro ela sofre um aborto de um cara que ela teve uma noite casual e ela acaba tendo um aborto natural, nem sabia que ela estava grávida. E a Ana, a protagonista, você vê assim que ela faz um tanto de pouco caso, assim, com a situação da irmã ter tido um aborto, porque ela pensa assim, aí ela não queria mesmo, então qual o problema dela ter tido um aborto, sabe? E ela falando com o marido, assim, com uma raiva do tipo, olha ali, ela nem queria e ela fica grávida, e eu que quero, não consigo, né? São momentos do livro que você fica assim, meu Deus, minha senhora, pare de olhar o mundo através do seu próprio umbigo, porque irrita, chega a certos pontos que irritam, sabe? E aí o problema não é esse, o problema é que depois a Maria passam-se alguns anos, ela já tá divorciada, a gente já tá no futuro, ela conhece um cara que é muito maneiro, que também acho que é sócio dela na academia, ou é dono da academia que ela trabalha, um negócio assim, e ela fica com o cara, decide casar com o cara, descobre que tá grávida, conta pra irmã. A irmã, ao invés de assumir que, assim, tipo, chegar assim pra irmã, olha, eu tô um pouco chocada porque nunca foi o seu desejo ser mãe, sempre foi o meu desejo. No final você tá grávida e eu não. Então eu preciso de um tempo aí pra assimilar, vou conversar ali com a minha terapeuta e, né, e a partir daí, né, me dá um tempo. Vamos aproveitar aí que tá no início da gravidez, que a gente tá aí, que você tá aí de 8 semanas, eu fiquei com isso gravado na cabeça. Aproveitar que você tá de 8 semanas, vamos aproveitar aí pra eu, né, pra me acostumar um pouco a ideia, conversar com pessoas, conversar com o nosso pai, conversar com o terapeuta, né, vamos. Não, aí ela finge que tá tudo ótimo. Ai, prego prosecco. Não, vambora, aí vai ser ótimo, não sei o quê. O que ela faz? A irmã tá de 10 meses, sei lá, já tá de 40 semanas, ela marca uma viagem pro Uruguai. Aí o pai dela liga e fala, olha, Ana, tua irmã tá entrando em trabalho de parto. Aí a Ana fala, então, pai, eu não vou poder comparecer ao nascimento da minha sobrinha porque eu tô no Uruguai. Aí, pai, como assim, Ana, você tá no Uruguai? Cara, você sabia que a tua irmã tava perto do teu parto, ela precisa de você aqui. E ela, infelizmente, não vai dar porque eu tô terminando de escrever meu livro de culinária. Então, assim, beijo, pai, foi ótimo. E assim, ela volta pro Brasil quando, sei lá, a sobrinha dela já tá com, tipo, 20 dias. É um negócio muito assustador, sabe? E aí eu fico sempre na cabeça em relação a Ana, essa mulher, ela quer ter filho ou ela quer engravidar? Porque quando a irmã dela precisa do mínimo de carinho, do mínimo de maternar, ela não consegue entregar. Ela não consegue. E aí depois, passam-se 20 dias, ela volta, ela tenta falar com a irmã, lógico, tá puta da vida, né? Tá triste, tá toda escangalhada no puerpério. Ela vai lá pedir desculpa. E ainda assim, tipo, ela fica olhando assim, ai, desculpa, é que, isso me machucou tanto. E a irmã fala, meu Deus, mas quando eu perguntei milhões de vezes se você tava bem com isso, se você queria conversar, se você precisava de um tempo, você falando, não, nossa, você é a tia do ano. E no final, quando chega a hora H, tu caga. Sabe? Então eu fico muito chocada com essa dicotomia da Ana, que ela no final, ela não quer ser mãe, ela quer engravidar. Então eu fiquei nessa leitura assim, com o coração dividido, de pensar assim, gente, eu tinha que ter empatia por essa mulher, porque ela passou uma barra danada. Mas eu não consigo, porque ela é uma egoísta, mentirosa, desonesta, tá ligado? E assim, e ela vive, sinceramente, ela vive num luto interminável. Ela não consegue superar as despedidas. Lógico, ela perdeu uma mãe quando ela era nova. Você não tem como, no fundo, você não tem como abrir mão desse luto. Assim, todo mundo vive algum tipo de luto. Mas ela é viciada em luto. Então ela escreve no blog dela receitas com que ela tem algum tipo de relação afetiva. Ela escreve lá no blog dela, tem até a história do bolinho de chuva lá que ela fazia com a mãe, conta, uma história muito bonita. Mas ela tá sempre cutucando a ferida. Então o blog é sobre esse relacionamento dela com a mãe dela, porque foi a mãe dela que fez ela gostar de cozinha, não sei o quê. E assim, parece que o pai e a irmã, não teve nenhuma memória afetiva com esses dois. Coitados, assim, não. Olha, cara, eles não têm relevância nenhuma.
na vida da coitada. Aí tá, e ela separa, divorcia, não sei o que. Aí começa o luto pelo casamento. O luto com o marido, não sei o que. Ela era editora de uma editora, que é o nome é Barcelona, se não me engano, editora. E aí, a vida inteira, o marido falava que ela não tinha que trabalhar com isso, que ela gostava muito, mas que ela tinha que abrir a própria cafeteria. Porque era o que estava no coração dela, era o que ela queria fazer, né? Muito bonito. E ela assim ficava com o marido, de jeito nenhum. Isso é só um hobby. Isso é só, não sou capaz de abrir um negócio. Ela divorcia, ela faz o quê? Abre a confeitaria. A pessoa, ela tá sempre... E não só ela abre a confeitaria. Ela abre a confeitaria com um design que o marido dela deu a ideia quando estava viajando junto na lua de mel. Assim, é um negócio... sabe, a pessoa, ela cutuca, ela abrindo como se o marido tivesse morrido, como se ela fosse viúva. É um negócio muito louco, assim, ela fica cutucando essa ferida. E ela tem, e ela vive num luto também do futuro dela. Porque cada vez que dá um negativo lá no teste dela, que ela não engravida, ela entra em luto por um futuro que não aconteceu. E ela fala o tempo todo no livro que ela não estava idealizando. Não estou idealizando o futuro. Não estou idealizando esse casamento, essa criança. Nem falo sobre isso, peço pro meu marido nem comentar nada de criança comigo. Porque eu não quero saber. E aí dá um negativo, ela sofre. Como se ela tivesse perdido a criança. Eu entendo perfeitamente que isso deve ser um sentimento comum, tá? Não vou me enganar, não vou fazer a sonsa aqui, não. Eu sei que deve ter esse sentimento mesmo, que é um sentimento de luto. Mas ela, foi o que eu falei, ela é viciada em luto. Então ela fica acumulando esses lutos, a ponto dela tá lá no relacionamento maneiro com um cara, que é irmão de uma moça que trabalha com ela na editora. E aí, começa um relacionamento mais legal com ele, Murilo, o nome do moço. Tá lá, nossa, tá um relacionamento assim, top do top com o cara, tudo funcionando, as mil maravilhas com o cara. E aí, o cara chega pra ela, assim, esse pobre coitado Murilo, e ele fala pra ela, assim, que, poxa, meio que assim, a gente tá sério ou não? Né? Tipo, tem futuro que a gente tem? Aí ela meio que fala assim, não tem. Sabe por quê? Porque eu não quero casar e não quero mais tentar ter filho. Então, beijo, tchau. Ela termina com o cara. Ela termina com o cara. Só porque, tipo, ele queria saber se, sabe, se ele tava sonhando sozinho. E aí ela meio que fala assim, então, não, eu gosto muito de você. Eu queria muito realmente ter um relacionamento com você. Mas já que você quer casar e ter filho, o homem não falou isso, tá? O homem não tocou no assunto. Mas se você quer casar e ter filho, então melhor a gente acabar aqui, porque eu não vou casar e não vou ter filho. A irmã dela chega a falar pra ela assim, Ana, você não acha que você tá se sabotando, não? Porque você não quer esperar pra ver o que vai dar, não? Você sabe? Né? O que te custa? E aí ela fala, não tô me sabotando, não. Eu só não quero mesmo, eu não vou passar por isso de novo. E você fica meio, tá bom, você não quer passar por isso de novo. Mas assim, o homem não te pediu em casamento não, tá, meu anjo? Ele não ele nem tocou nesse assunto. Ô, moça, sai do teu umbigo, por favor. Sai, eu acho que vai ser bacana. A escrita da autora é muito boa, tá? Eu não vou adentrar muito nisso não, porque a escrita é boa, é ágil, você lê rápido o livro. Eu só realmente não sei se ela conseguiu passar o que ela queria passar, tá? Eu imaginava realmente um outro tipo de livro ganhador do Prêmio Jabuti. Posso estar sendo muito, muito injusta, muito croque, né, pensar outra coisa. Mas eu não sei se ela, né, se era o livro que eu imaginava que era um vencedor do Prêmio Jabuti. Mas realmente é um livro bom, é um livro bem escrito. Uma coisa que me incomodou muito no livro, né, o livro se passa em Recife, coisa que eu acho muito legal, porque sai desse eixo do Sudeste aqui, principalmente Rio e São Paulo, né? Acho isso sensacional, acho isso ótimo. Só que tem um problema, né? A autora, ela mora em Recife, fui pesquisar, ela mora em Recife, mas ela é de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. E assim, eu acho que ela quis criar uma atmosfera, assim, densa, de tristeza, não sei o quê. Então, Recife ficou com um tempo ruim. O livro é 6 anos, mais até, né? Porque teve tempo que ela ficou divorciada lá do futuro, né? Mas ela foi 10 anos de chuva e
frio em Recife. Porque parecia, assim, quando ela retratava, falava de praia, falava de alguma... Parecia mais Balneário Camboriú do que Recife. Que é aquela praia fria, feia. Assim, a mulher fala o tempo todo do bairro da Boa Viagem, que é um bairro sensacional, de Recife, por sinal. Mas, assim, não me passou que ela tava em Recife. Sabe? Não teve um carnaval, não teve um sol, não teve uma comida típica. Era Balneário Camboriú, porém. E eu fiquei boba, porque já que ela mora na cidade do Recife, era pra ela trazer mais essa sensação do que é morar em Recife, né? A mulher também não pega trânsito nenhuma vez, né? Eu posso tá num close errado danado aqui. Mas realmente me incomodou. Eu não senti que eu tava em Recife. Isso é complicado, sabe? É uma coisa que você retratasse a cidade do Rio de Janeiro chovendo o tempo todo. Não chove o tempo todo no Rio. No Rio de Janeiro se chove muito pouco. Então é esquisito, sabe? Não rolou pra mim. Não rolou. E aí eu fico pensando no final desse livro. Que é a coisa mais broxante que você possa imaginar. E provavelmente, quando você escutou isso tudo que eu falei, e você pensa uma coisa bem broxante, provavelmente você tá pensando no final do livro, tá? Mas é broxante num nível, assim, estratosférico. Sem brincadeira. É chocante. E me lembrou um pouco, não sei se pro bem ou pro mal, um pouco os finais de Carla Madeira, sabe? Eu gosto muito dela, tá? Não vamos pensar diferente disso, não. Mas é uma coisa que eu acho que é uma tendência da literatura atual de você ter uma redenção pelo perdão e o feminino ser ainda um feminino meio manso. Os recomeços serem mansos, da mulher ser mansa, do perdão, da redenção. Eu não sei se eu gosto. Eu acho que isso é uma tendência, tá? Eu não vejo só nelas duas, não. Já li mais coisas assim. E não só escritoras mulheres, tá? Pra gente ser bem claro. Escritores homens também. Eu acho que esse livro, no geral, eu acho que eu consegui trazer bem aqui pra essa resenha, que é incômodo. Se eu fosse resumir essa resenha em uma palavra, seria incômodo. Me incomodou. Eu não consegui sentir a empatia que eu senti, que eu tinha que sentir. Me incomodou o egoísmo da personagem. Me incomodou a forma como a história é conduzida. Me incomodou o luto interminável. Me incomodou as questões de maternidade. Me incomodou muita coisa. E não é um incômodo do tipo, nossa, vai me fazer pensar, sabe? Ai, nossa, vou ficar pensando. Não, é aquele pensar que quando você lembra, você só tem raiva. De pensar, cara, por que eu li isso, sabe? Eu acho que teve um descontentamento. Um descontentamento do incômodo, sabe? Não é aquele incômodo, nossa, fiquei pensando nesse livro o tempo todo. Fazendo um paralelo, um livro que eu fiquei pensando, assim, que me incomodou, e eu fiquei pensando muito tempo, foi Madame Xanadu, que também é um livro nacional, e que também se passa no Nordeste. Ai, que bacana, eu lembro desse livro agora, hein? Ele me incomodou. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, cara, não sei se foi pra mim. Esse livro me incomodou, não rolou, não foi bacana. Foram passando os dias, as horas, os meses, e eu saí, eu acho que de 3,5 estrelas para 5 estrelas favoritado, entendeu? O negócio ficou germinando na minha cabeça e foi um incômodo que me fez repensar muita coisa. E muito regional o livro. Fala muito sobre o que é ser uma pessoa queer no Nordeste, sabe? Nossa, e o que me incomodou de início é que eu falei, cara, que livro esquisito, que final esquisito, entendi nada, não sei o quê. Os dias foram passando, aquilo foi maturando e funcionou. Então, assim, realmente, não é um incômodo. Dentro do nosso silêncio, não foi um incômodo bom. Foi um incômodo ruim. Madame Xanadu foi um incômodo, mas foi um incômodo muito bom. Então, acho que aí dá pra gente fazer um bom paralelo. No final, eu dei 3 estrelas. No Maratona App, eu fiquei no neutro. Porque não chega a ser um livro ruim. Mas, assim, eu podia ter passado, sinceramente, a minha vida sem ler ele. Então, né? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Um beijo e até a próxima.